Bem-vindos a mais um exercício de leitura, análise e listening. Esse texto é sobre climate change and its consequences, as mudanças climáticas e suas consequências. Mais um tema bastante relevante. A gente liga a TV hoje em dia e só dá nisso. Toda hora falam em mudanças climáticas. Agora, o primeiro passo é você pausar esse vídeo e realizar a leitura deste parágrafo. Pode pausar. Ok, muito bem. Então vamos agora para a leitura deste parágrafo. Climate change is a big problem. It happens when the weather patterns on Earth change. This can make the planet hotter or colder. It can also change how much rain or snow falls. When the climate changes, it can cause problems for people, animals, and plants. One consequence of climate change is rising temperatures. This means that it's getting hotter on Earth. When it's too hot, it can be hard for people and animals to stay healthy. Plants may also struggle to grow in extreme heat. Ok, muito bem. Então agora vamos para a análise. Climate change is a big problem. Então, a mudança climática ou as mudanças climáticas é um grande problema. It happens when the weather patterns on Earth change. Ela acontece, então esse it está se referindo à mudança climática. Ela acontece quando o clima, então weather é clima. Pattern significa padrões, né? Então os padrões climáticos, né? O que seria um padrão climático? É quando, por exemplo, todo começo do ano, todo janeiro tem muitas chuvas. Então esse é o padrão. Aí, com o aquecimento global, para de ter essas chuvas, então. Weather patterns on Earth change. Ok, então, Earth é o planeta Terra, né? A Terra. Por isso que está em letra maiúscula. This can make the planet hotter or colder. Então, isso que? A mudança, né, dos padrões climáticos. Isso pode fazer o planeta mais quente, deixar. Aqui está no sentido de deixar, mas eles estão usando o verbo make. Isso pode deixar o planeta mais quente ou mais frio. Então, mudança climática não é só o aquecimento global, depende do lugar que você está. E veja aqui, ó, o hot é quente. Eu coloquei um R e um T no final, ficou mais quente, né? Na gramática, mais para frente a gente analisa essa questão dos comparativos e dos superlativos. Então, hotter or colder. Colder, né? O cold é o frio e colder é mais frio. Próximo aqui. It can also change how much rain or snow falls. Então, esse it ainda se refere às mudanças climáticas. Podem também mudar como... Não, como não. How much. O how sozinho é como, mas aqui tem o much. Então, seria o quanta ou quanto, né? Aqui no caso é chuva, então quanta chuva. E ela pode mudar quanta chuva ou neve cai. When the climate changes, it can cause problems for people, animals and plants. Então, quando o clima muda ou quando o clima se altera, pode causar mudanças, pode causar problemas para as pessoas, animais e para as plantas. One consequence of climate change is rising temperatures. Então, uma consequência da mudança climática é o aumento das temperaturas, né? Ou as temperaturas aumentando, né? Mas aqui is rising temperatures, temperaturas que aumentam, ou aumento das temperaturas, né? No português. Então, rising seria o aumento. Aqui, this means that it's getting hotter on Earth. Então,
Isto significa que está ficando mais quente na Terra, no planeta Terra. Então, mean. Mean é o verbo significar. Aqui está sendo conjugado com o this, né? Então, this means. Isso significa that it's getting hotter. It's getting hotter. Então, está ficando mais quente. O it's getting aqui está sendo usado como está ficando. Ok, veja aqui, isso aqui é importante, ó. On earth, na Terra. Então, a gente usa a preposição on, porque no inglês nós temos três preposições de lugar: in, on e at. Com a Terra, a gente utiliza on. When it's too hot, it can be hard for people and animals to stay healthy. Então, quando está muito quente, e esse muito é o too, ele é usado para coisas negativas. Eu não posso falar I'm too happy, eu estou muito feliz. Não, porque esse muito aqui é exagerado no sentido negativo. Quando está exageradamente quente, ou seja, está muito, muito quente, it can be hard for people. Pode ser difícil para as pessoas, lembrando que people é pessoas. Se eu quero falar uma pessoa só, é person. People é um plural. Ok, pessoas e animais ficarem saudáveis. Então, quando está muito quente ou excessivamente quente, pode ser difícil para as pessoas e os animais ficarem saudáveis. Então, stay é o verbo ficar e healthy é o adjetivo saudável. Então, é isso, stay healthy, ficar saudável. Plants may also struggle to grow in extreme heat. Então, as plantas podem, aqui o may, ele é um modal verb, um verbo modal de probabilidade. Plants may, então as plantas podem, é provável que as plantas também lutem para crescer, ou sofram para crescer em calor extremo, em um calor extremo. Então, also é também, struggle é lutar pela vida, batalhar para sobreviver. To grow, crescer, para florescer, no caso das plantas, né? Ok, e heat é calor, é o calor. Ok, hot é quente e heat é calor. Depois dessa análise, então, ouçam aí o áudio desse parágrafo. Climate change is a big problem. It happens when the weather patterns on Earth change. This can make the planet hotter or colder. It can also change how much rain or snow falls. When the climate changes, it can cause problems for people, animals, and plants. One consequence of climate change is rising temperatures. This means that it's getting hotter on Earth. When it's too hot, it can be hard for people and animals to stay healthy. Plants may also struggle to grow in extreme heat. Próximo parágrafo. Podem pausar o vídeo e lerem esse parágrafo. Agora a gente volta. Muito bem, então vamos agora para a leitura do parágrafo. Another consequence is extreme weather. Climate change can make storms, floods, and droughts more common. These events can be dangerous and damaging. They can destroy homes, crops, and wildlife habitats. Climate change also affects the oceans. As the planet gets warmer, the oceans absorb more heat. This can harm marine life, including coral reefs and fish. It can also cause sea levels to rise, which can flood coastal areas. Another consequence is extreme weather. Outra consequência é o clima extremo. Perceba, another só pode ser utilizado com singular. Significa uma outra consequência. Então, por exemplo, eu não posso falar another consequences. Não, não pode, porque o another é um outro ou uma outra. É somente para singulares.
Climate change can make storms, floods and droughts more common. Então, as mudanças climáticas podem provocar tempestades, alagamentos ou transbordamentos dos rios, né, no caso, e secas mais comuns. Então, ficou: as mudanças climáticas podem provocar tempestades, alagamentos e secas mais comuns, né? Podem fazer com que isso fique mais comum. Ok, então aqui, storms. Storms são as tempestades. Floods são as enchentes, os alagamentos. Droughts são as secas. These events can be dangerous and damaging. Então, estes eventos podem ser perigosos e danosos. Então, dangerous é perigoso. Aquilo representa um perigo. Agora, damaging é aquilo que pode causar danos, né? Damage é dano. Então, damaging é aquilo que causa dano. They can destroy homes, crops and wildlife habitats. Eles podem, esses eventos, né, podem destruir casas, plantações e habitats selvagens. Então, crops, plantações. Wildlife habitats. Então, habitat selvagem, de vida selvagem. Ou seja, é uma árvore que cai e daí o macaco não vai poder mais dormir lá. É isso. Então, wildlife habitats. Climate change also affects the oceans. Então, as mudanças climáticas também afetam os oceanos. As the planet gets warmer, the oceans absorb more heat. Conforme o planeta fica mais quente, os oceanos absorvem mais calor. Então, esse as aqui, ele tem várias funções, né? Mas aqui ele está com o sentido de à medida que, à medida, ou conforme. Conforme o planeta fica, o get também sendo usado aqui no sentido de ficar. Fica mais quente. Então, o warm é quente, o warmer mais quente. Então, warmer mais quente aqui, no caso, está seguindo a mesma regrinha desse hotter e desse colder. Mais quente e mais frio, né? Aqui também é mais quente. Ok, os oceanos absorvem. Então, aqui absorbe. E heat, que nós já vimos lá em cima. This can harm marine life, including coral reefs and fish. Então, isso pode danificar ou fazer mal para a vida marinha, então marine life, vida marinha, inclusive para os recifes de corais. Então, reefs são os recifes e coral, os corais. And fish, e peixes. Ah, muito bem. Aqui é um plural também. Fish pode ser tanto peixe quanto peixes. Então, não tem um plural, né? No caso, quando eu estou generalizando. It can also cause sea levels to rise, which can flood coastal areas. Então, pode também causar o aumento dos níveis do mar. Então, sea levels seria, então, os níveis do mar. To rise, a gente já viu esse rising aqui, ó. Então, é o mesmo, mas aqui está sem NG. Rise, aumentar. Which can flood coastal areas, o que pode inundar as áreas costeiras, as áreas que ficam próximas do mar. Então, é isso. Depois dessa análise, então, ouçam aí o áudio desse parágrafo. Another consequence is extreme weather. Climate change can make storms, floods, and droughts more common. These events can be dangerous and damaging. They can destroy homes, crops, and wildlife habitats. Climate change also affects the oceans. As the planet gets warmer, the oceans absorb more heat. This can harm marine life, including coral reefs and fish. It can also cause sea levels to rise, which can flood coastal areas.
Próximo parágrafo. Pode pausar o vídeo e ler agora. Muito bem, vamos para a leitura dessa parte. One way to help prevent climate change is by using less energy. When we use electricity and fuel, we release greenhouse gases into the air. These gases trap heat and make the planet warmer. We can reduce our energy use by turning off lights, using public transportation, and using renewable energy sources like solar and wind power. Muito bem. Agora a análise. One way to help prevent climate change is by using less energy. Uma forma de ajudar a prevenir, a evitar as mudanças climáticas é usar menos energia. Então, one way, uma forma, um jeito para ajudar, né? Um jeito de se ajudar. Prevent, prevenir. Climate change is by using. Ok, by using é através de, ao utilizar. Então, esse by seria o ao utilizar. Less energy. O less significa menos. Menos energia. Less energy. When we use electricity and fuel. Então, quando nós utilizamos eletricidade e combustível, we release greenhouse gases into the air. Nós liberamos ou nós emitimos gases greenhouse. Greenhouse é uma estufa, é onde você cria aquelas plantas. Por exemplo, alface de estufa, antigamente tinha muito isso, hidropônica. Então, é criado dentro de uma estufa. Essa estufa em inglês é chamada de greenhouse. Então, greenhouse gases, gases do efeito estufa no ar. Então, into the air, então, no ar. These gases trap heat and make the planet warmer. Então, aqui, esses gases prendem o calor. Trap, né? O verbo trap é nesse sentido de prender, como se fosse, né? O trap também é uma armadilha, e uma armadilha prende alguma coisa, então trap é prender. Esses gases prendem o calor e fazem com que o planeta fique mais quente, né? Make the planet warmer, faz o planeta mais quente. We can reduce our energy use by turning off lights. Nós podemos reduzir o uso de energia ao desligar as luzes. Então, turn off, desligar. Lights, as luzes, desligar as luzes. Using public transportation, usar o transporte público, algo que no Brasil a tendência é evitar, a gente evita o transporte público. Na Europa, nos Estados Unidos e outros países, as pessoas, apesar de ser muito consumista, claro, eles tendem a utilizar menos, né, os carros particulares, eles usam bastante os transportes públicos. Até mesmo porque para manter um carro na Europa, por exemplo, é muito caro. And using renewable energy sources like solar and wind power. E ao utilizar fontes de energias renováveis. Então, sources, fontes, renewable, renovável, e energy, energia. Então, fontes de energias renováveis. Ok. Tais como a solar, a energia solar e a energia eólica. Então, wind power, energia eólica, é a energia do vento, porque wind em inglês é vento. Então, a energia do vento. Último parágrafo. Pode pausar o vídeo e realizar a leitura. Ok, então vamos agora para a leitura deste parágrafo. Planting trees is another way to fight climate change. Trees absorb carbon dioxide, which is a greenhouse gas. By planting more trees, we can remove carbon dioxide from the air and help cool the planet. It's important for everyone to work together to address climate change. Governments, businesses, and individuals all have a role to play.
By taking action now, we can protect the planet for future generations. Então, agora a análise. Planting trees is another way to fight climate change. Então, plantar árvores é outra forma de lutar contra as mudanças climáticas. Então, fight, lutar, lutar contra. Trees absorb carbon dioxide. Então, as árvores absorvem, já vimos esse verbo antes, o dióxido de carbono, carbon dioxide, which is a greenhouse gas, que é, esse which é relativo, né? É um pronome relativo. Ele está relacionado ao absorver aqui. As árvores absorvem o dióxido de carbono. Então, esse which, ele se refere ao carbon dioxide. As árvores absorvem o dióxido de carbono, o que é um gás de efeito estufa. Então, quem que é um gás de efeito estufa? O carbon dioxide. By planting more trees, we can remove carbon dioxide from the air and help cool the planet. Então, ao plantar mais árvores, nós podemos remover o dióxido de carbono do ar ou da atmosfera e ajudar a esfriar o planeta ou a resfriar o planeta. Então, aqui remove é remover, air é o ar ou a atmosfera e cool, esfriar, resfriar. Inclusive, no Brasil, a gente tem aqueles coolers, né? O cooler é um resfriador. As pessoas colocam bebidas, né, alcoólicas lá dentro, ou refrigerante. Cooler, resfriador. Então, cool, resfriar. It's important for everyone to work together to address climate change. É importante que todo mundo trabalhe junto para lidar com as mudanças climáticas. Então, everyone, todo mundo. Work together, trabalhar juntos. To address. To address seria lidar com, falar sobre. Governments, businesses and individuals all have a role to play. Então, os governos, os negócios, ou seja, as empresas, e os indivíduos, os cidadãos, todos têm um papel a desempenhar. Então, qual é o papel que você desempenha? What is the role you play? Então, play, aqui nesse caso, está no sentido de desempenhar, desempenhar um papel, role to play. By taking action now, we can protect the planet for future generations. Então, ao tomar medidas ou ao agirmos agora, nós podemos proteger o planeta para gerações futuras. Então, take action, agir, tomar medidas, tomar uma ação, né? Take action. Depois dessa análise, então, ouçam aí o áudio desse parágrafo. One way to help prevent climate change is by using less energy. When we use electricity and fuel, we release greenhouse gases into the air. These gases trap heat and make the planet warmer. We can reduce our energy use by turning off lights, using public transportation, and using renewable energy sources like solar and wind power. Planting trees is another way to fight climate change. Trees absorb carbon dioxide, which is a greenhouse gas. By planting more trees, we can remove carbon dioxide from the air and help cool the planet. It's important for everyone to work together to address climate change. Governments, businesses, and individuals all have a role to play. By taking action now, we can protect the planet for future generations. Muito bem, então esse foi o nosso texto de hoje, a nossa análise textual